Boa tarde para você, amigo ouvinte da 87,9 através das ondas sonoras do rádio e também você do Facebook. Seja bem-vindo. E hoje eu estou tendo a honra em recebê-la no estúdio da 87,9. Ela que é mãe, prof, pedagoga, psicopedagoga, terapeuta, Simone Borsato. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos os rádio ouvintes e ao pessoal do Facebook também. É muito bom estar aqui, grata pelo convite, grata pelo acolhimento, né? E que possamos colaborar e contribuir com os pais, com os professores, né? Com essa nova visão sobre as crianças da nova era. É isso aí que a gente vai falar sobre as crianças da nova era. Porque às vezes o papai, o vovô, o pai e a mãe não percebem, né? Mas o vô e a avó falam, da onde que essa criança tirou isso? Isso não existe, meu Deus. Coisas que hoje se ouve as crianças falar que a gente fica boquiaberta. Simone, antes de deixar você conseguir prosseguir no assunto, quero dividir isso já com você e com o ouvinte. Eu tenho um neto lindo chamado Arthur, 5 anos, e um dia aí toda eu preocupada com um assunto nada a ver. E ele falou, nossa, avó, como gente grande complica as coisas. E é isso que a gente faz. Simone, deixar você à vontade. Tá? O assunto, quem domina é ela, gente, como eu falei, professora, pedagoga, psicopedagoga, terapeuta e, acima de tudo, mãe. Que a gente aprende muito com os nossos filhos. Eles são um aprendizado, uma escola para a gente que não tem limite, né? E nem valor com o que a gente aprende. Realmente, as crianças têm muito a nos ensinar se a gente tiver a sensibilidade de aprender com eles. Né? Eu, por 15 anos, né, atuei como professora de educação infantil e se tiver algo que me encanta, que eu fico fascinada é falar sobre crianças. Eles são seres muito especiais e eles merecem toda a atenção e merecem ter adultos saudáveis e especiais por perto. Então, eu sempre tive esse olhar especial pelos meus filhos, aprendi muito com eles e pelos meus alunos, que educação infantil é até 5 anos, então eu trabalhei muito nessa idade e é a idade que me cativa bastante também. Fui muito feliz nas minhas escolhas profissionais, né? Fiz pedagogia, comecei como professora e não satisfeita com o que eu percebia que as crianças tinham a oferecer ou precisavam da minha ajuda, sempre fui em busca de conhecimento, de mais conhecimento. Nunca parei de estudar, fiz várias pós, fiz psicopedagogia clínica, me ajudou muito a entender o cérebro da criança, a forma como ela aprende, mas eu ainda sentia que faltava algo para completar os meus estudos. E hoje eu não quero parar, mas dá para se dizer assim que eu já me encontrei, sabe? Levando a psicopedagogia clínica para esse lado terapêutico e estudando bastante sobre as crianças da nova era, que estão aí, que realmente são diferentes e que têm muito a nos ensinar. Por exemplo, a gente se pergunta, crianças da nova era. Nos dias de hoje, onde que os pais têm que trabalhar muito, o filho praticamente fica com a segunda mãe, que são as profs, né, nos CMEIs, né, que essas são as segundas mães, é a segunda mãe de cada criança, porque o filho muitas vezes fica em período integral ou meio período, ou vai para o colégio, ou fica com a tata, e os pais ficam muito pouco com os filhos. Uhum. Como identificar essa especialidade, ou como eu usaria a palavra para essa criança? É especial, não é? É especial. Essa criança, a partir de quando que essas crianças começaram a surgir? Tá, então, para falar sobre as crianças da nova era em si, aquele olhar além de crianças, é importante a gente citar assim, todo o universo. E há um tempo atrás, há uns 17 anos, uma criança me olhou muito triste e me pediu: por que a gente nasce se a gente vai ter que morrer? Então, foi uma pergunta que veio a me ensinar, né? E é importante a gente refletir.
E eu parei no momento, eu nem sei o que eu respondi para a criança. Com certeza não foi a resposta mais correta, porque eu também nunca tinha parado para pensar. Por que a gente nasce se a gente vai morrer? Né? Então, eu levo também quem está ouvindo agora e o pessoal do Face também a refletir sobre isso. Que resposta você daria para a sua criança se ela fizesse esta pergunta? Né? Então, é essa jornada da criança aqui na Terra que é importante a gente entender, que ela vem com um propósito de alma, ela vem com uma missão, e que todos nós estamos aqui na Terra para a gente evoluir enquanto ser, a gente aprender a amar incondicionalmente, né? É a única missão. E isso é tão evidente, né? Se a gente parar e observar de uma forma assim mais calma sobre todos os conflitos e sobre todas as situações que a gente vê aqui na Terra. Como disse o Arthur, né? É. A gente grande que complica, porque é tão simples, que né? Que complica, exatamente. Aí, a questão ali dos pais, o tempo que fica com os filhos, é outra questão que a gente precisa analisar de um outro fator. Sabe, hoje em dia está corrido mesmo para todo mundo, os pais se preocupam com a questão financeira. E como terapeuta e como psicopedagoga, e eu vejo assim que a gente precisa se livrar muito das culpas. Sabe, eu não tenho tempo para ficar com meu filho, se lamentar por não ter tempo, aquele agito. O importante é você estar ciente que o momento que você tirar para estar com o seu filho, seja 10, 15 minutos à noite, você realmente estar com ele. Sabe, pegar no colo, conversar, estar ali na conversa, não falando com o filho no celular ao mesmo tempo, ou o filho te fazendo uma pergunta e você assistindo a televisão, sabe, que a criança, por ela ser especial, ela tem esse sensorzinho para perceber que o pai não está com ela naquele momento. Ela consegue sentir a energia das pessoas. E quase todas as crianças agora, depois do ano 2000, são crianças da nova era, que eles vêm já com DNA modificado para sentir algumas sensações que nós adultos não sentimos. Sabe? Seja até nós, professores, eles fazem uma leitura nossa, eles sentem como a gente é, e os nossos filhos em casa também. Então, é sempre importante, sabe, você dar o seu tempo para o seu filho, que é coisa que ele nunca vai esquecer. E realmente, é o seu tempo, é brincando, é sentar no chão, é ler uma história, é ler um livro com o filho, o pai e a mãe. Isso é mais importante que você dar um presente caro, que fica lá guardado e ele não vai, né, com o tempo lembrar. Agora você me fez lembrar de quando tinha as missões. Tempo das missões que não vem mais. Nunca vou me esquecer. Nessa época eu era catequista. E um missionário falou assim, escreveu um bonito, fazia aqueles cartazes escrito: dê tempo aos seus filhos, perca tempo com os seus filhos para você não perder os seus filhos com o tempo. Eu nunca me esqueci daquela frase naquele cartaz. Sim. Então, assim, perca tempo com os seus filhos para você não perder ele com o tempo. Olhar no olho da criança. Olhar no olho. Porque já dizia lá atrás ele, o doido da matemática, que todo mundo dizia, né? Que ele era muito... Agora me fugiu o nome dele, meu Deus do céu. O pai da matemática, Albert Einstein. Que os jovens do futuro seriam os jovens cabisbaixos, que hoje você conseguir conversar com um jovem, até mesmo com nós adultos, e olhar nos olhos, está sendo difícil porque estamos com os olhos pregados à tela de um celular. Até porque no DNA deles, eles entendem muito dessa tecnologia, né? Eles já sabem, eles precisam, é a forma talvez deles estar conectado com o propósito deles e deles sentir, né? Então a gente precisa mostrar para ele que é muito bom a gente estar vivendo nessa era da tecnologia também, onde tudo é mais acessível, é fantástico, mas que tem os prós e os contras, né? Tudo com limites. E se a gente conseguir
chegar neles de uma forma, eles são realmente diferentes de como a gente foi, né? Na nossa época, o nosso pai dava uma olhada, você sabia o que fazer, você já sabia que não podia questionar muito. Exatamente. E as nossas crianças não, eles querem saber o porquê. E eles sentem que o pai não está bem, que a mãe não está bem, tá, mas por quê? Às vezes ele vai fazer uma pergunta, o pai já responde nervoso, ele pensa, o que eu fiz de errado? Né? Não fez nada, é seu pai que não está bem hoje, que está cansado. Então, os pais estarem calmos, os pais conseguir essa conexão, os pais ver as coisas com mais leveza, sabe? Porque desde que uma criança nasce e vem para a nossa vida, muda tudo. Né? Um bebezinho chega, a mãe está grávida, já começa aquele turbilhão de emoções com a mãe, com a criança, com o pai, com o irmão, né? Muda tudo. E a gente às vezes acha que está sempre errado como pai, sempre errado, se culpando, eu poderia dar o melhor, eu poderia dar o melhor. Você está dando o melhor que você pode naquele momento, de acordo com o que você conhece. Né? Não está satisfeita, a gente vai em busca de mais conhecimentos para agir de uma forma mais calma com o meu filho, com o meu aluno, para que a gente conduza ele assim mais para a alegria, né? Para as coisas assim mais simples de uma forma mais harmônica. Isso é verdade, porque principalmente a gente pensa, meu Deus, se fosse assim naquela época eu faria diferente, mas a Simone acabou de falar tudo, é o que você tinha no momento, a energia, era o que você tinha, é aquela expressão que os jovens usam, é o que tem para hoje. É o que tem. É o que tínhamos para o momento. Então, vamos lá então para como identificar as crianças. Assim, em 1970, ali, meados de 1970, começou, pensando na amplitude, né? A Terra é um grãozinho de areia no universo, tem algo muito maior, né? E o planeta Terra, ele precisava passar por algumas modificações. E começaram a vir encarnar na Terra as crianças índigos, eles foram o primeiro a chegar. Então, se foi em 1970, hoje esses índigos já são adultos, né? E eles vieram para quebrar muitos padrões enraizados aqui, para elevar a vibração da Terra. E com a chegada desses índigos, e até hoje tem índigos, sabe? Algumas características desses índigos são, assim, adultos e crianças que eles não aceitam injustiça, eles têm um senso assim de justiça muito forte neles. E se alguém mentir para um índigo, ele sabe que a pessoa está mentindo. Então, as energias mesmo das pessoas. Se vê uma briga, vai lá, se enfia no meio, quer apartar, coisa assim, Isso. Aquela vontade de revolução, de mudar. Mudar o mundo, né? De mudar, exatamente. Fazer diferente. Pessoas que não são tão pregadas a regras e crenças limitantes. Isso. Com a chegada assim, de muitos índigos, houve a necessidade de vir outras almas para equilibrar, que são as chamadas de cristais, sabe? Que só de estar no momento, essas almas, elas harmonizam, elas equilibram. E a partir daí, surgiu outros nomes, assim, de crianças da nova era que foram chegando, que hoje já existem muitos nomes. Tá? E olhar eles além dos olhos e ver realmente a alma deles, você sente o que cada um tem para te dizer. Isso é fato. Exatamente, eu estou aqui mexendo para compartilhar, você que está aí assistindo, compartilha, porque esse assunto é muito interessante. A gente observa que agora as crianças que estão vindo não aceitam comer carne, algumas delas não aceitam comer carne, vai no churrasco lá do vovô, fala por que mataram o boi, porque o boizinho é nosso amigo, chora e não quer comer carne. Numa região onde nós somos descendentes de gaúcho, minha gente, churrasco não é fácil, né?
entender, porque muita mãe perde a paciência, você precisa da proteína, porque acaba até muitas vezes batendo na criança ou obrigando a criança a comer aquela carne, porque na nossa cabeça precisamos da proteína da carne. A criança da nova era, ela já tem nela, no DNA nela, na genética nela, o amor incondicional. E esse amor incondicional é você amar, né? Todos os seres vivos, inclusive os animais, né? Por que eu vou comer a vaca? Ela é tão linda, né? Então, é isso mesmo, está no DNA dela e ela vai rejeitar. E só vai comer com o tempo mesmo se os pais insistirem muito. Tá, e o que fazer daí, né? Meu filho precisa, ele é uma criança. Muita conversa, e tem profissionais que acompanham e podem dar uma orientação mais clara, né, nutricionista e tal, para o que fazer com as crianças, porque tem uns que não comem mesmo. Pode bater, pode forçar. Pode, não, eles não vão. Quando minha filha era pequena, cansei de ficar com o chinelo perto dela, come esse bife, foi sua aluna. Sim. Come esse bife, Não. tem que comer esse bife, porque não é fácil. Com o tempo, porque a gente força, eles acabam comendo. Uhum. Mas a criança, as crianças que estão nascendo agora, elas não querem. E como nós mudamos muito, porque quem não tem um pet em casa hoje? Quem não tem um cachorro, um gato, passarinho, criança que não aceita passarinho preso na gaiola, de hipótese alguma, vai lá e solta o passarinho? Então, esses são um dos sinais das crianças da nova era. Quase todos. Quase todos. E aí, tipo, as crianças que chegam, né, que os pais se preparam também para receber o filho, e o filho não é o que o pai espera, que também está nascendo muito criança e com TDAH, criança hiperativa, criança autistas, eles são tão maravilhosos que realmente você vê uma pureza em cada um, se você parar e olhar, que eles também vêm para nos ensinar a quebrar os nossos padrões de adultos, deles ser perfeitos de acordo com o meu ponto de vista. Né? Vai para a escola, é bom se ele vai lá para ler, para escrever, caso não consiga, ele não é uma criança boa. Né? É isso que a maioria dos adultos tem e não é. Olha, o que eles precisam só? Ser amados, ser respeitados dentro das suas limitações. De certa forma, eles vêm para mostrar que não é um diploma que vai elevar a tua alma, que não é aquele salário que você vai em busca, que não é um carro novo, que não é aquela casa de luxo, que não é uma vida de luxo que você vai em busca. Claro que a gente necessita e a gente merece o melhor do conforto, que a gente merece, que dinheiro é bom, mas qual é a forma que você vai estar vibrando esse dinheiro? Você está deixando tudo, porque dizer que dinheiro não dá conforto é mentira, que dinheiro não traz felicidade também é mentira. Sim, é uma energia boa. Agora, né? O que você consegue comprar com o teu dinheiro? Quando você perde um filho, você perde ele para o desencarne, para a morte, ou perde ele para a droga? O dinheiro resgata? O dinheiro compra? Não compra. E tem uma pergunta, assim, muito frequente que a gente faz para as crianças, né? O que você vai ser quando crescer? Como se ele não fosse nada. Ele já é um ser especial, ele já é um ser que tem nome, né? Que tem uma identidade, que veio aqui com um propósito. Tem uns que são abusados e respondem, você é grande, ué. Você é grande, é a forma mais simples que eles têm de responder. Você é grande, você Exatamente. É grande. Eles são assim mesmo. Porque é isso que a gente quer enfiar na pessoa, na criança, né? Você quer que ele seja um médico, que ele seja isso. Claro que se nós vamos ter um filho que vai progredir profissionalmente, ou vai regredir, ou vai experimentar o lado mais obscuro desse plano, nós temos responsabilidades. Sim. Vai ser um aprendizado para ele, vai ser um aprendizado para nós, e foi toda uma energia negativa que levou, desde gestação, desde quando era criança, porque geralmente as crianças também são um espelho dos pais, né? Como é que uma mãe agitada vai ter um filho calmo?
Ou em fase de separação, em divórcio, aquela brigaceira. Como que vai ser aquele filho depois? Geralmente as crianças, elas têm uma compreensão muito maior do que nós e elas não conseguem pôr em palavras, sabe? Pode ouvir elas depois de algo que aconteceu, como ele tem uma visão assim mais saudável de toda a situação. Não querendo comparar, Simone, porque jamais, que fique bem claro para quem está me ouvindo através do rádio e quem está no Facebook. Porque tem dois seres nessa face da terra que nos ama incondicionalmente, que é a criança, que você pode bater, pode brigar, e o cachorro. Sim. O filho sempre está te esperando em casa com amor incondicional. Sim. Não importa se você brigou, se você... Não importa. E o animal a mesma coisa. Sim, não, gente, nada de comparação. O que eu quero mostrar aqui é o amor. Como o amor é capaz de superar qualquer rancor, qualquer mágoa. E você sabe, Rose, que é isso que as crianças da nova era, que as crianças de agora esperam de nós adultos? Eles esperam espiritualidade. E não é espiritualidade, assim, de igreja, de templos. É espiritualidade enquanto ter um equilíbrio mental, ter um equilíbrio emocional, ter um equilíbrio sentimental. É isso que eles esperam e que eles querem de nós. E nós, adultos, estamos prontos para dar esse mundo para essas novas crianças? Né? São perguntas que a gente se faz. Será que nós estamos preparados? Agora me veio essa pergunta e ela está martelando e eu preciso falar. A gente fala tanto que Jesus vai voltar. Tanta gente fala Jesus vai voltar. Mas você consegue amar um índio? Você consegue dar a mão ao mendigo? Você consegue amar seu filho quando ele está no pior? Ou um casal, quando um trai o outro, que acontece questão de traição, você consegue amar e perdoar? Você quer mais aquele se lasque lá na frente? Como a gente quer esperar Jesus? Aquela pessoa que a gente não gosta, como amar ela, né? Amar quem é nosso amigo, quem a gente tem afinidade, é fácil. E é isso exatamente que a gente, é uma energia que a gente não pode influenciar as nossas crianças. Exatamente, não brinca que ele é amiguinho, porque aquele amiguinho é chato e a mãe dele é não sei o quê. Essa energia negativa não, porque eles esperam o que eu acabei de comentar de nós adultos. Outra coisa, apologia à religião. Esse programa não faz apologia à religião. E eu uso uma frase muitas vezes severa, que é de James Miller, não vou usar ela nesse momento, não. Mas quando a gente fala assim, não brinca com aquele fulano que é daquela religião, ou não faz aquilo porque é daquela religião. Uhum. Meu Deus, a tua religião bane os filhos de Deus? Sim, divide, né? Nós não somos todos imagem e semelhança do Criador? Uhum. Amai uns aos outros como eu vos amei, uma frase de Jesus Cristo. E outra coisa que eu faço pergunta para todos que estão me ouvindo nesse momento. Quem foram os apóstolos de Jesus? Para a gente entender o que é o amor. Foi algum sacerdote, algum homem bom da época? Nenhum. Paulo, um assassino. E lá foi, né? Zaqueu, cobrador de impostos. Pedro, traiu os irmãos na pesca. E lá vai quem entende bem de Bíblia, que eu não entendo nada de Bíblia, gente, sabe muito bem a história de cada apóstolo. E o que Jesus fez? Mostrou que o amor pode transformar. Só o amor transforma o ser humano. E não se preocupe que a árvore que dá mais fruta é que vai levar mais pedrada. Exato. Até assim, por a gente ter esse estudo diferenciado de criança, e eu estar trabalhando com psicopedagogia e com crianças da nova era, trabalhando com meditação, a gente observa isso. Né? Embora a meditação, as crianças da nova era conseguem se identificar melhor, conseguem perceber algumas coisas, ainda existem algumas observações, talvez assim, por falta de expansão de consciência, de estudo do cérebro, das pessoas estudarem o desenvolvimento do cérebro, entender mais, né? Os benefícios que a meditação traz, que ela também está desvinculada de qualquer religião. Ela é a conexão com o interior, com a minha respiração, é eu conhecer os meus sentimentos. Porque uma criança, ela precisa conhecer os seus sentimentos. E muitas vezes nem os adultos conhecem. Uma criança, ela precisa ter claro que a mãe fale, filha, você está com raiva nesse momento, filha, você está com raiva.
e deixa que chore, ele precisa sentir aquilo. Se ele não sentir, como ele vai saber que existe? Exatamente. Já já a gente vai falar, porque a Simone também dá aula de meditação para crianças, né? Sim. Mas antes, vamos falar de um assunto que onde está sendo confundido o papel de pai e filho. Porque o filho não pode lavar louça. O filho não pode fazer isso, porque é trabalho, não sei o que, doméstico. Agora me fugiu a palavra. Gente, eu não sei você que estuda isso, mas pai e mãe são pai e mãe e filhos são filhos. Eles têm que ter regras, eles têm que aprender a trabalhar, porque que tipo de jovens no futuro serão? Mas uma mulher que não sabe lavar louça, grandes coisas, e o homem não tem que aprender a lavar louça também? Exato. É uma coisa assim, sempre eu falo em reunião de pais, os pais que estão assistindo e ouvindo já sabem que eu sempre comentei. Uma criança precisa ter autonomia. Ela tem 3 aninhos, consegue guardar os brinquedos, dá essa autonomia para ela guardar os brinquedos, dá responsabilidade para ela guardar os brinquedos. Uma criança de 5 anos já consegue arrumar a cama, deixa ela arrumar o quarto dela do jeito dela, está ótimo, ela precisa de incentivo. E a gente que trabalha com várias crianças, né, na escola, que trabalhei até o ano passado, você via muito isso, quando a criança tinha autonomia, com 5 anos ela amarra o calçado de boa, enquanto outros, talvez por falta de tempo, os pais amarram rápido, não mostra como é, quando é que ela vai conseguir ter autonomia de amarrar o seu calçado? Então, e até uma forma assim de gratidão, né? Eu vou arrumar minha cama, ensina teu filho gratidão desde cedo. Vou arrumar a cama em gratidão, a cama que eu descansei à noite. Vou tirar meu prato da mesa em gratidão ao alimento que eu comi. Vou lavar em gratidão ao alimento que eu comi. Então, é algo assim muito maior do que possa parecer de você ensinar porque é menino e tal. Tem toda essa questão de você agradecer o por trás, de você agradecer o brinquedo. Então, a criança vai pedindo, sabe, para ter autonomia. E a gente precisa ter paciência de deixar. E é mais rápido eu ir lá e guardar todos os brinquedos para o meu filho, eu vou fazer mais rápido, eu vou arrumar do meu jeito. Mas e tá, como que ele vai aprender? Né? Se a gente não ensina, e muitas vezes a gente percebe que isso acontece desde lá, né? Até com a gente, não sei se era com você, a mãe dizia, tu come, porque se tu chegar lá na casa da fulana e falar que tá com fome, quando chegar em casa eu vou te maiar, cacete, não era assim que dizia? E olha que a vara, minha filha, eu fui criada, o meu professor foi a cinta, a gente não teve. Então, assim, e eu agradeço as cintadas que levei. Né? Claro que hoje não precisa mais disso, porque na época nossos pais davam isso porque era isso que eles recebiam. E a gente aprendeu que isso doía, e a gente aprendeu, porque a mãe falava tanto no pé de comida e chegava lá, você estava vesga de fome, né? Era tanto que ele entrava no teu subconsciente. Então, a gente precisa aprender a lidar com as crianças para o filho continuar sendo filho, e a gente ser pai e mãe com autoridade, que o filho não pode falar junto com o adulto e assim por diante. Então, as pessoas confundem muito as novas regras. Minha filha não pode fazer o serviço porque o conselho vai bater aqui. O conselho vai bater na sua casa se você estiver batendo na sua filha de cinta, como sua mãe batia em você, se a sua filha está passando por necessidade ou a sua filha está fazendo muito gritaceira, ou que o vizinho está preocupado, por que aquela criança chora tanto ou por que aquela criança grita tanto. Só vai ir para defender o teu filho. E outra questão que eu vejo bem importante nas crianças de hoje, nós, né, no nosso tempo, a gente foi criado muito na obediência. E hoje a gente não deve ensinar nossos filhos pela obediência. A gente tem que levar eles a ter consciência dos atos deles desde pequeno. Por que você fez isso? É errado, é errado. Então, é um momento que você precisa ter firmeza com ele e levar ele a pensar sobre as atitudes. E eu sempre falo isso, assim, porque eu observo e eu aprendi muito nos meus 15 anos como prof de educação infantil, olhando as crianças. Aquela criança que era ensinada por consciência, né, a pensar e tal, é uma criança tranquila. Você pode deixar sozinha na hora do lanche, ela vai brincar, brincadeiras saudáveis, vai respeitar o colega e tá tudo bem. Aquela criança que é por obediência, quando ela se vê longe dos olhos de um adulto, pode ter certeza que ela vai aprontar alguma coisa,
né? Então, que pontos para a gente analisar. Os nossos filhos, eles estão a maior parte do tempo com nós ou eles vão ir para o mundo? Então, quanto mais a gente levar eles a ter consciência sobre as atitudes, é importantíssimo para eles serem adultos saudáveis, para eles serem adultos capazes de escolher, fazer boas escolhas. Ser mãe passarinho, né? Ensinar a voar. Isso. Porque muitas vezes a gente quer proteger tanto e a autoproteção acaba estragando nossos filhos. Por que crianças que começam cedo na creche, elas têm uma autonomia e liberdade, começam a comer mais cedo, elas tudo. Tem crianças hoje de 5, 6 anos que a mãe ainda está tratando na boca. Isso. O seu filho tem todos os membros. E é como a gente falou lá no início, né? Sem culpa. As mães que fazem... Estão ouvindo? Já para refletir. Larga a culpa. Eu fiz isso. Nossa, eu achei que era o melhor para o meu filho no momento. Né? Então, a partir de agora, eu vou começar a olhar com outros olhos. E é errado, Simone, por exemplo, uma criança que não comia sozinha e agora ela vai ter que começar a comer sozinha. Ah, mas eu não vou comer. Tem que deixar passar fome até ela aprender. Aos poucos não. Ah, meu filho não comeu nada hoje porque eu não tratei ele na boca. Faz o quê? Quando ela tiver fome, ela vai comer. Isso é fato. E essas crianças, é importante a gente pensar também que tipo de alimento que a gente está dando para eles. Né? Eu vejo crianças pequenas comendo muita fritura, tomando refrigerante, sabe? São tudo coisas assim que deixam realmente a criança mais agitada. São coisas assim que não levam a criança a uma alimentação saudável, a calma e a tranquilidade. Então, presta atenção, tem tantos produtos, né, alimentos saudáveis, frutas, verduras. Desde pequeno, se a gente oferecer para eles uma banana, você oferecer uma maçã, oferecer um brócolis, uma cenoura, um morango, eles já vão estar se adaptando e vão comer aquele alimento. Agora, forçar, dar na boca, correr atrás, eu particularmente acho assim bem desnecessário. Porque a criança, ela não tem esse discernimento, né? Porque a gente faz. Me permite, eu estou falando mais que a própria, que é ela que entende. Mas a criança, até 1 ano, ela não tem paladar. Não é que ela não tem paladar. Ela não sabe discernir o que é o bom e o que é ruim, o que é doce, o que é, sabe? Essa diferença. Eu não vou comer, por exemplo, rúcula, porque a rúcula é ruim. Como que ela vai saber que é ruim se ela nunca comeu? Hoje a gente vê crianças nos restaurantes pegando muito brócolis, rúcula, até mesmo a cebola. Sim. Porque as mães dão antes de 1 ano, é isso? Tem tudo. Ou é antes de 5 anos? O quê? A alimentação, que você molda a criança na alimentação e você molda a criança como ela vai ser. Não tem um período de idade? Sim, a criança forma a personalidade dela até os 7 anos. Né? De acordo com os padrões ali da casa, de acordo com o que ela traz, o seu essência de alma, né? Então, e até os 7 anos a gente vai formando a personalidade dela. Mais assim que ela vai seguir. Depois, claro, sempre a gente vai mostrando para ela que ela é um ser em construção, que tudo depende dela, né? As escolhas dela e com a ajuda dos pais, né? Isso é importante a gente levar ela a pensar. Mas a personalidade da criança se define até os 7 anos, inclusive dessas crianças que estão chegando agora. Olha aí, gente. Então, assim, filho, ele tem que ter limites. E a gente também tem que se conhecer. Mas uma palavra que quero que você me permite falar aqui, que a gente ouve muitas mães falar. Não vejo a hora que esses capetas vão para a aula. Mãe, o que você está falando do teu filho? Ou que você vai dizer que tua casa está um inferno, porque a criançada está todo mundo em casa e que não para nada limpo? É triste, né? Assim, exercer a gratidão. Se olhar para o seu filho correndo, pulando, feliz, é uma forma da gente agradecer a saúde. Exatamente, porque a gente fica horrorizada quando ouve algo assim. Daí a gente para pensar o que esse adulto também está precisando de ajuda, né? Porque com certeza não está feliz, não está saudável. Quando a gente vê uma criança rindo, brincando, que é a essência dela, é tudo de bom. É uma coisa assim que me traz alegria também de ver. Quando aquele barulho te incomoda, vai procurar ajuda, que você não está bem.
Exatamente. Então, assim, são assuntos para a gente parar e pensar e sem parar para analisar que as palavras têm poder. Então, cautela, não se queixe do que está acontecendo, que tudo que vem para nós somos nós que atraímos. Somos os únicos responsáveis, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre a meditação. Ai, a meditação é algo maravilhoso que eu trabalho no Espaço Reviver com as crianças já fazem 3 anos, com grupos de meditação, e eu percebo, assim, lindamente a mudança que as crianças adquirem através da meditação. A partir de que idade? Esse ano eu comecei, como eu saí da escola, vou ficar só lá, eu tenho horários individuais e as crianças desde bebê. Mas bebê vai na meditação com os pais junto. Aí você vai trabalhando os pais, orientando eles a forma mais saudável de conduzir o filho, né, de uma forma mais leve. Esse bebê a partir, digamos, de 6 meses? 2 aninhos, geralmente. 2 aninhos, são os que estão 2 começando. aninhos. Aí a mãe está se perguntando, mas a criança não vai parar. Não vai. Deixa que a Simone vai te mostrar o que tem que fazer. A gente faz, né, técnicas de respiração, a gente faz limpeza energética, a gente trabalha com jogos de concentração e muitas outras, sabe? Conforme o dia, assim, você vai inovando a técnica de meditação em grupo. E outra, eu acho importantíssimo, e eu vou mostrando para eles essa questão dos sentimentos, sabe? Faço meditação guiada que fala dos sentimentos, faço os sentimentos bons e os sentimentos ruins, mostrando para eles o que o sentimento bom traz para o nosso corpo e o que o sentimento ruim traz para o nosso corpo, sabe? Para eles ir percebendo, porque como eu já falei antes, eles não têm esse discernimento do que eu estou sentindo agora. Se eu estou com vontade de dar um soco no meu colega, é bom eu ir lá e dar o soco no meu colega. Na cabeça da criança é assim que funciona, né? Estou fazendo algo bom. Então, levar ele a mostrar que a fúria, né, a raiva é algo assim que não faz bem para o corpo dela. É isso daí. Olha só, Lucinha Refati, amo, amiga prof. Simone, linda Simone. Lucinha Refati, aquele abraço para você. A todos que participaram aqui da live, gente, são muitas as pessoas, não tenho tempo para falar o nome de cada uma, sintam-se todos abraçados, com um beijo de luz no coração de cada um. E essa live, se me permite, né, Simone, as perguntas pode continuar fazendo, que a Simone também vai compartilhar essa live. Sim. E no decorrer, aí ela vai respondendo. Então pode ir fazendo perguntas, né? Você que não conseguiu entender como identificar as crianças da nova era, que são as crianças índicos, crianças cristais, e tem mais novidades aí que são as crianças? Além das índicas e das cristais? Geralmente todos, né? Já vem com... Não tem mais aquele nome. É muito ocidental o nosso ficar colocando nomenclatura, né? A gente já precisa entender que eles vieram de 2000 para cá, do ano 2000 com algo modificado, com o DNA modificado para a mudança da Terra para algo bom, para nos ensinar como professores, para nos ensinar como pais, aquela questão que eu falei antes, viver em harmonia, né? No nosso emocional, no nosso mental e no nosso espiritual. Eu posso dar umas dicas, Rose, assim, bem importantes para os pais das crianças da nova era? Então, a sugestão que eu dou de melhorar a qualidade é a qualidade do tempo, né? Melhorar a qualidade de vida da família, do pai, da mãe, né? Tudo lá, a qualidade do tempo, atividades junto à natureza, levar o seu filho a andar de pé descalço, levar o seu filho brincar na água, levar o seu filho ver árvores, é muito importante para as crianças que existe uma conexão e ela acaba renovando as energias, mudar a alimentação, harmonizar o ambiente. Quando eu digo harmonizar o ambiente, não é só relação pessoa e pessoa, é você olhar na sua casa e ver o que você pode mudar lá para que fique um clima mais leve, um clima mais aconchegante. Até a cor das paredes, uma cor mais alegre. A cor das paredes e a cor da roupa da criança. Usar roupas assim mais claras, né? Fazer meditação, né? Indico muito, tem dúvida, pede, gente, não está nada vinculado à religião, é algo para se conhecer mesmo, o seu interior, tanto para a criança quanto para os pais, da gente ver a importância que é a gente ser e não o que a gente tem.
Isso é importantíssimo, olhar para dentro de nós, nos conhecer, saber quais são as nossas limitações e saber também que a gente é parte do divino que está aqui para um grande propósito. E isso é com nós e isso é com nossos filhos. E que a gente consiga levar eles para este caminho de estar no grande propósito da sua alma. Isso é muito importante a gente estar ciente e saber. Respeitar o espaço e o tempo da criança. Meu filho é diferente. Gente, é diferente do quê? Todos somos únicos e especiais, sabe? Não consigo olhar para uma criança autista e ver ela como diferente. É só você prestar atenção que você vai aprender com ela também. Exatamente. Sabe? Então, isso é importantíssimo, a gente estar ciente e a gente olhar para essas mudanças que são limitações nossas e não das crianças. Medicamento, se você sente que seu filho precisa, gente, medicamento poda muitas coisas, e se precisa mesmo, que vai para o medicamento de homeopatia, vai para o floral, que é algo assim que vai ajudar, porque o medicamento, assim, para acalmar, ele não cura, né? Enquanto é homeopático, quanto é um floral e outras técnicas junto de meditação, de equilíbrio energético na casa e dos pais, pode ocorrer a cura. E a criança, ela precisa se sentir bem na escola que ela está. Presta atenção, sabe? Porque a criança, ela é muito sensível. Ela sente, é por isso que tem muita criança com déficit de atenção que está na sala de aula, que é mais importante olhar para a cortina balançado que a prof está falando, sabe? Ela sente a energia do ambiente, ela sente a energia na sala, ela sente a energia dos colegas e é muito difícil para ela. Então, muitas vezes ela é diagnosticada com TDAH, precisa ser mudada a forma como vai trabalhar com aquela criança. Todos têm um jeito de aprender, todos. Então, que a gente consiga respeitar, valorizar, saber ser firme quando precisa, que isso é importantíssimo, saber, né? A bravura com ternura com os nossos filhos e com os nossos alunos, para que a gente atinja o nosso propósito e eles também. Olha, gente, são tantas as dicas, porque a gente tem aquele negócio de ser pai e mãe sargentão, ou vai ou ainda existe o negócio de bater. Bater não adianta, porque a violência, ela só gera violência. E dói, né? Dói. E a criança fica revoltada, porque me bateu, agora eu vou fazer pior. Tem criança que fala isso. Sim, exatamente. E faz. Então a gente fazia, apanhava e ia fazer pior, nem que apanhasse de novo, porque não era assim? Esse negócio de birra, de carregar mágoa. Então, aprender a nos libertar. Foi usado tantos exemplos aí de como o amor transforma, né? Simone, o teu telefone para contato. 999-21-6733. E lá no Espaço Reviver também. Sabe? Pode agendar. Qual é o telefone de lá? Você lembra no momento? Não vou. Não tem problema, mas o Espaço Reviver, gente, tá até aí. Procura lá no tio Google e repete mais uma vez o telefone, que olha, gente, vai ficar aí na live, tá? 999 999-21-6733. Olha aí, gente, também pode procurar no Espaço Reviver Meditação, gente. Entende tudo de criança. Seu filho está com déficit de atenção, chama a Simone. Tá, seu filho está com dificuldade para aprender no colégio? Ele não para quieto, aquela criança inquieta, aquela criança que está sempre... Ou é aquela criança muito quieta, que não consegue conversar com os alunos, mesmo em casa, você nunca sabe o que a criança está sentindo. Exato. Então, assim, é bom ter essa conversa. A gente está lá para sentir a criança. Exatamente. Né? E como é já o meu propósito, que eu me encontrei... como eu disse, estou satisfeita com os meus estudos, embora tenha ainda poucos escritores que falam sobre isso, a gente vai em busca, né? Vai ler mais e vai ter esse olhar diferenciado para com eles. Exatamente. E essa vasta experiência, né? 15 anos aí junto com as crianças, então passou com muitas crianças por você, e aonde que conseguiu estudar cada um. Sim, sou muito grata a cada um.
guardadinhos no coração com todos os ensinamentos. E a primeira é sempre prof lá do prézinho, né? E essa nunca é esquecida, né? Porque a prof do pré é a responsável já pela formação da letra, né? Que já dizia que a letra vai, a gente tem a letra parecida com a prof que ensinou a gente. E a gente apresentava letras mesmo no pré para eles. Vai lá, então. E aprendia e brincava muito. E lá a gente vê que realmente eles têm todas essas características, né? E a gente precisava preservar tanto por isso, né? E é lindo, né? Mas então, gente, olha, hoje 43 minutos de live. Muito obrigada a você que acompanhou. A Simone, ela é tão calma que eu estou sempre ligado no 800, né? Que nem é no 320. A gente entra nesse clima e vai ficando calma junto. É uma coisa tão boa que vai deixando a gente muito calma. Mas enfim, Simone, eu sou grata a você por estar aqui. Grata ao universo por ter trazido você até aqui. E que serão muitos programas ainda. Esse quadro chama-se Medicina Alternativa e esse quadro, gente, tem muita novidade para trazer para você. Onde quer que eu esteja, ele vai estar comigo, esse quadro, e com certeza eu conto com cada um que já esteve aqui e que ainda está por vir. E conto contigo também, Simone. Eu que agradeço, Rose. Agradeço você, agradeço quem ouviu, agradeço críticas positivas, agradeço críticas negativas, porque sempre que tem eu vou estudar mais para ver se eu estou certa mesmo. Exatamente, a gente cresce com isso, a gente só cresce, né? Exatamente. Então, a todos que ficaram ouvindo, se de alguma forma eu toquei o coração, de uma forma eu toquei a forma como você está educando seu filho, né? E sentir que precisa, eu estou por aí. Gratidão a vocês. E é gratidão, né? Gratidão, muita gratidão mesmo a você, ouvinte. Vai lá, compartilha, manda essa live para alguém e vai lá, gente. Vamos fazer com que essa palavra do conhecimento, a palavra do bem, ela prossiga muito, hein? São 6 horas e 4 minutos.